Em nome do Senhor Jesus Cristo, não invalidando a oração, Pai amado, que foi feita nessa noite. Mas eu quero apresentar, Pai amado, aleluia, essa mensagem ao qual o Senhor tem colocado sobre o meu coração. Quero apresentar, Pai amado, aleluia, Pai, a sua igreja, Pai amado, nessa noite. Deus, eu peço ao Senhor, Pai amado, que eu não venha falar nada que seja de mim, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa tomar os meus lábios, que o Senhor possa tomar a minha vida. Meu Deus, que o Senhor pode conduzir, Pai amado, aleluia, Pai, essa palavra nessa noite. Deus, que o Senhor venha falar, Pai amado, da sua igreja, Pai. Meu Deus, que nessa noite, Pai amado, a sua igreja, ela venha ser, Pai amado, renovada, Pai amado, do teu Espírito. Meu Deus, a 12 casas, Pai amado, que o Senhor passou, Pai amado. Meu Deus, mas a casa do discípulo, Pai amado, nesta noite, Pai. Meu Deus, que haja, Pai amado, um renovo, Pai amado. Haja, Pai amado, aleluia, uma restauração. Haja cura, Pai amado, aleluia. O Senhor possa salvar, Pai amado, aleluia, aquele que está perdido. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Assim para o seu lugar, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Meus amados, 12 casas que o Senhor Jesus ele passou. Hoje o Senhor ele colocou uma coisa dentro do meu coração hoje à tarde que me chamou um pouco muita atenção. E ele falava, Deus ele introduziu uma coisa dentro do meu coração. Era como se eu estivesse andando sobre o lugar onde Jesus ele passava. E se nós formos pegar a palavra do Senhor, nós vamos ver que 3 anos e meio que o Senhor ele ficou sobre a face dessa terra. Foi 3 anos e meio de grandes ensinamentos que o Senhor trouxe para cada um que estava sobre a face dessa terra. Aleluia! E isso não se acarretou só naquele tempo. Isso vem se acarretando até o tempo de hoje. E creio que vai acarretar até o dia que o Senhor voltar para poder buscar a sua igreja. Uma das coisas que me chama a atenção, uma palavra que foi pregada, pegando um gancho aqui, semana passada, a palavra nos relata assim que Jesus ele entra dentro da casa de Marta e Maria, e nós vamos ver uma coisa acontecer, que às vezes a gente não presta muita atenção naquilo que é dito, ou então que a palavra ela vem falar conosco. Repara uma coisa para vocês verem, Jesus ele nunca entrou dentro de uma casa para poder vir trazer só as maravilhas, para poder engrandecer só o seu coração. Mas o Senhor Jesus ele entrava dentro das casas para poder fazer, sabe o quê? Consolar as pessoas para as coisas que iriam vir. Ou seja, às vezes não sabia o que estava para acontecer, mas a presença do Senhor trazendo a palavra trazia um consolo para aqueles corações. Ou seja, Jesus quando ele estava dentro da casa de Marta e Maria, uma das coisas que me chamou a atenção na palavra de semana passada, sabe o que foi? Que já estava preparando aquelas mulheres para o que iria vir, que era o quê? A morte do seu irmão. Mas o que mais me chama a atenção, meu irmão, é a forma que o Senhor veio tratar sobre aquelas mulheres. Aleluia! 12 casas que o Senhor passou, meu. Nós vamos observar que as casas onde é que o Senhor passava, era para poder trazer uma cura, era para poder trazer uma restauração, era para poder salvar aquele que estava perdido, era para poder trazer as boas novas, era para poder consolar. Jesus ele nunca entrou dentro de uma casa com um propósito, vamos dizer assim, que não valia a pena o Senhor estava naquele lugar. Sempre o Senhor ele estava trazendo um consolo, alertando as pessoas que com Ele, se estivesse na presença dEle, por mais que as coisas poderiam estar difíceis, Ele estava segurando sobre as suas mãos. Ou seja, a promessa que o Senhor fazia para cada um, meus irmãos, era uma promessa que ela vinha se cumprir sobre a vida daqueles que estavam do seu lado. O que mais me chama a atenção é, mesmo aquelas pessoas que às vezes tinham um propósito do Senhor, que o Senhor falava com eles, mesmo eles ainda mortos, o Senhor ainda trazia a vida para poder mostrar quem era Ele sobre a vida dos seus. 12 casas, meu irmão, 12 discípulos. Aí eu fico imaginando assim, da mesma forma que o Senhor tratava com eles. Primeiro eles preparavam aqueles discípulos. Se nós formos olhar aqueles discípulos, eles tinham o quê? Pensamento totalmente diferente, agia de forma diferente. Tinha pessoas que acreditavam no que o Senhor falava e tinham homens que não acreditavam no que o Senhor falava. Então parecia que aqueles homens eles andavam sobre a contramão. Ou seja, o Senhor Jesus ele pregava sobre o reino, sobre a salvação, mostrava a cura,
E aqueles 12 que estavam com o Senhor Jesus não acreditavam. Tinha homens ali que não acreditavam, homens ali que chegou um certo tempo que falou assim: que esse Jesus, esse aí que eu estou seguindo. A Bíblia vai nos mostrar assim, meu irmão, que a palavra quando o Senhor pregava para os seus discípulos era tão dura, mas tão dura. Aqueles que viu o Senhor fazer as 1001 maravilhas, curaram o corpo, fazer ele andar, um cego fazer ele ver. A palavra do Senhor vai nos mostrar, meu irmão, que mesmo aquele, quando o Senhor ele pregava a palavra, mesmo aquele que andava com o Senhor, traz uma dúvida muito grande. A palavra precisa ser pesada, ser dura. Aí quando um falava assim, o Senhor pregava e o outro falava assim: eu ouvi esse homem, peraí, não dá para mim não. Só que Pedro, aquele que era mais durrão, aquele com o coração mais, vamos dizer assim, né, mais duro de ser quebrantado, ele olha para o Senhor e fala com o Senhor: Senhor, essa palavra é muito dura. Olha, todos estão indo. Todos que estavam aqui já estão indo, porque a palavra que o Senhor está pregando, ela é dura. E o Senhor olha para ele e fala assim: Pedro, se você quiser ir, segue isso. Pedro, ele tinha uma resposta para o Senhor, porque ele conhecia o Senhor. Era como se eu falasse com o Senhor: Senhor, você me fez uma promessa, a palavra era tão dura sobre a minha vida. As coisas parecem que estão indo assim, Senhor, olha, de uma maneira ao qual eu não estou nem acreditando, porque aqueles que estão do meu lado, eles estão saindo da presença do Senhor. Aí o Senhor olha para ele e fala assim: Pedro, Pedro assim: Senhor, mas para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, para onde eu irei? Você sabe o que o Senhor estava falando, fazendo com Pedro? Pedro, eu estou te preparando, Pedro, porque nem tudo será um mar de rosa. Você vai ter que pisar em espinho, Pedro. Vai chegar um momento da sua vida, Pedro, que nem todo mundo vai acreditar em você, na palavra que vai ser pregada. Sabe por quê, Pedro? Vai chegar um dia que o Filho do Homem vai ter que ser entregue. Pedro, a minha palavra que é pregada hoje, Pedro, um dia que ser lançada dentro do coração de um e ficar impregnada, Pedro, vai ver que o que vale a pena não é o que vocês estão escutando agora, Pedro. Vai ser um dia, Pedro, que eu voltar e buscar a sua igreja. Pedro, olha, Senhor, eu fico imaginando Pedro falando com o Senhor: Senhor, por mais que o Senhor possa pegar duro, eu jamais vou sair da sua presença. Jamais. Aqueles 12 discípulos, meu irmão, 12 discípulos, eu fico imaginando o Senhor ele andando sobre a casa de um por um, visitando a casa de um por um, mas da mesma forma preparando aqueles discípulos, porque nem sempre ia ser um mar de rosa que eles iam atravessar, nem sempre a presença do Senhor para eles iam fazer bem. Você sabe por quê? Que gerar dúvida, pessoas iam apontar sobre a sua cara: olha, você não é o que você fala, olha para o que você prega, o Jesus ao qual você prega, ele está morto, ele está morto. Mas o que mais me chama a atenção, que quem deixou a palavra, quem deixou as escrituras, quem fez a promessa, meu irmão, ele não morreu, ou seja, ele está vivo. Aleluia. A promessa dele é: eu vou morrer sobre a mão dos homens, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Ao terceiro dia eu irei ressuscitar, porque eu tenho promessa a ser cumprida. O que mais me chama a atenção, meu irmão, é quando Marta e Maria ela recebe a mensagem: seu irmão ele está morto, morreu. Marta e Maria, quando recebem assim sobre o seu coração, ela fica desesperada. Por quê? Porque o seu amigo Jesus entrou dentro da sua casa e ela não entendeu nada do que tinha acontecido. Mas só que quando ela manda chamar Jesus, ele estava eles estavam dizendo assim, evangelizando em outro lado. Jesus já não estava mais perto. Jesus ele estava com alguns discípulos, pregando a palavra do Senhor, do reino do céu. Eu fico imaginando o Senhor visitando casa em outros lugares. Aí a palavra que é chegada para o Senhor: olha, o seu irmão está morto. Mas quem estava com Jesus eram os seus discípulos. Mesmo andando com o Senhor, ainda estavam desacreditados no Senhor.
meu irmão, com um coração duro e fechado. Só acreditava vendo. Mas a palavra dele para o Senhor é: nós vamos para o Senhor para poder morrer naquele lugar. Ou seja, o Senhor já não podia mais ir naquele lugar, porque a perseguição contra o Senhor era tão grande, meu irmão, tão grande. Se ele tivesse pisado naquele lugar, a mente dos seus discípulos era: ele irá morrer. Se você for naquele lugar, você vai morrer, e nós iremos morrer junto. Meu Deus, aleluia! Mas com o Senhor é totalmente diferente, meu irmão. A mente de Tomé era tão assim, né, infértil. A mente de Tomé era tão assim, né, para a incredulidade. Tem uma palavra que é chamada ceticismo, que era o que era Tomé. Uma pessoa que era incrédula. Tinha uma religião, ou vamos dizer assim, uma doutrina que era totalmente humana. Uma doutrina ao qual ele não tinha capacidade nenhuma de entender as coisas que eram espirituais. Andava com o Senhor Jesus. Era uma mente, meu irmão, ao qual não deixava ele ver a verdade. Era uma mente ao qual deixava ele totalmente incrédulo das coisas que aconteciam. Mas Tomé só acreditava vendo. E a palavra do Senhor vai nos mostrar assim, meu irmão, que o Senhor pregava para aqueles discípulos era: chegará um dia que o Filho do Homem será entregue na cruz do Calvário. Chegará um dia que o Filho do Homem irá ter que padecer. Mas o Senhor deixava bem claro: é necessário que eu venha padecer. É necessário que o Filho do Homem venha morrer para poder salvar a humanidade. Mas a mente daqueles homens, ou seja, de alguns, era ceticismo. Era uma mente humana. O seu espiritual, meu irmão, não conseguia se atentar às coisas sobrenaturais. A sua mente era tão infértil, porque andava com o Senhor Jesus, mas acreditava, só se via o Senhor Jesus fazer as coisas. Se acreditava no Senhor só quando ele estava vivo, e quando ele morresse, o que seria deles, meu irmão? Meu Deus. Mas a palavra do Senhor, meu irmão, vai nos mostrar que o Senhor nunca deixa os seus enganados. Nunca. O Senhor, quando ele padeceu, aqueles discípulos, meu irmão, eles se intocaram dentro de uma casa, ou seja, dentro de um templo. Ficaram naquele lugar porque os judeus, aqueles que falavam que conheciam a palavra, conheciam quem era Cristo, queria matar os seus discípulos. E os seus discípulos, eles estavam o quê? Temendo, porque o pior poderia vir. Uma coisa que me chamou a atenção hoje foi quando Paulo pregava a palavra do Senhor. Paulo, quando ele se expressava dentro da palavra do Senhor, a única coisa que Paulo, ou seja, Saulo, né, sem entender quem era Cristo, a intenção dele, sabe qual que era? Era matar os discípulos do Senhor, aqueles que apregoavam a palavra, aqueles, meu irmão, que professavam a fé. Para Paulo, ele já tinha o prazer de matar e achava que estava matando porque estava fazendo bem ao Senhor. Mas Paulo, ele era cheio do conhecimento, cheio da palavra, mas era vazio do Espírito. Era vazio. A sua mente humana não conseguia, meu irmão, a sua doutrina humana não conseguia se atentar às coisas espirituais. Você sabe por quê? Só conhecia as coisas que eram terrenas. Só conhecia, meu irmão, as coisas, meu irmão, que vinha da terra. Ou seja, não conseguia se atentar ao reino. A palavra do Senhor vai nos mostrar assim, meu irmão, que quando o Senhor, ele prega uma palavra, vem comigo aqui. Oh, Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. Glória. Livro de Mateus. Livro de Mateus. Aleluia. Louvado seja Deus.
Louvado seja o Espírito Santo do Senhor. Santo. Aleluia. Quem está com a sua chave? Quem está com a sua chave? Pastor, antes você fez uma coisa simbólica aqui. Quero entregar uma chave para cada um de vocês aqui. Para cada um. Pedro, ele era o homem mais turrão. Paulo, ele era um que conhecia bem a palavra do Senhor, mas era vazio de espírito. A Bíblia vai nos relatar assim que quando Pedro ele reconhece quem é o Senhor, o Senhor vai falar uma coisa com Pedro. E o que o Senhor fala com Pedro? Mateus capítulo 16. Aleluia. A gente vai ver que é uma confissão que o próprio Pedro ele vai fazer para o Senhor. E quando o Senhor ele chega a Cesareia, a palavra do Senhor vai nos relatar assim que muitos vão interrogar os seus discípulos, dizendo: quem é esse homem? Quem diz esse homem ser filho do homem? E eles disseram: João Batista. Está aí no versículo 13. No 14 fala assim: e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. E disse-lhes: e vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro, ele olha assim, o Senhor vai perguntar diretamente, sabe para quem? Para o seu discípulo. Aqui vai mostrar quando o homem, meu irmão, parece ele ser vazio. Por mais que ele tenha um coração duro, mas ele reconhece quem é o seu Criador. A palavra do Senhor vai nos mostrar assim, ó, aqui, que Pedro 17 fala assim: Jesus respondeu dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem foi que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu estou trazendo uma coisa aqui para os irmãos, que eu comecei a falar sobre Saulo. Saulo, ele era um homem que era conhecedor da palavra, mas vazio do Espírito. Mas o que me chama a atenção é que quando ele reconhece quem é o Senhor, as coisas sobre a sua vida vão mudar. Por quê? Porque quando ele fica 3 dias e 3 noites, sem beber e sem comer, fazendo jejum forçado, a palavra do Senhor vai nos mostrar, meu irmão, que o Senhor vai até de encontro a Saulo. E quando ele vai de encontro a Saulo, o que ele faz? Ele enche Saulo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai nos mostrar assim que Saulo, ele vamos dizer assim, que ele tentava capturar aqueles que serviam o Senhor, aqueles que seguiam o Senhor. Pedro aqui, sobre essa palavra, o qual li, meu irmão, ele foi um dos discípulos ao qual ele andava com o Senhor Jesus. Mas eu fico imaginando, por mais que ele andava com o Senhor Jesus, andava também desacreditado. Mas uma das coisas que me chama a atenção é o reconhecimento que ele tem com o Senhor. Ou seja, quando ele fala com o Senhor assim: se só tu tem a palavra da vida eterna, para onde eu irei? Você sabe o que ele está querendo dizer para o Senhor? Senhor, por mais que o Senhor possa pensar, Senhor, que eu não acredito no Senhor, por mais que o Senhor possa pensar, Senhor, que eu nego ao Senhor, eu ainda reconheço a presença do Senhor sobre a minha vida. Aleluia! E o Senhor automaticamente, ele olha para Pedro e fala: Pedro, eu vou te dar a chave. Ele não está falando que ele está dando a chave aqui de uma casa, de um carro, de um apartamento. Ele não está falando nada disso, irmão. O Senhor está deixando bem claro para Pedro: eu vou te dar a chave do reino do céu. Aleluia!
A Bíblia fala assim que o Senhor ele é a porta e também ele é a chave. Ele é uma chave ao qual qualquer porta ele pode abrir e também ele pode fechar. O que me chama a atenção dentro da palavra do Senhor é quando o Senhor ele vai de encontro aos seus discípulos, aqueles homens já estavam totalmente desacreditados. Por quê? Já tinha passado 3 dias e o Senhor falou que iria ressuscitar com 3 dias. Só que o que mais me chama a atenção dentro da palavra é a forma que o Senhor vai tratar os seus discípulos. Enquanto Maria Madalena vai ver Jesus, o próprio Senhor ele vai se apresentar diante da igreja, diante daquele tempo que estavam os seus discípulos. E o que mais me chama a atenção é que ele fez uma promessa para Pedro. A promessa que o Senhor fez para Pedro é: eu vou te dar a chave do reino do céu. Aleluia. Pedro, o filho do homem ele vai padecer. Tomé, o filho do homem ele vai ter que padecer. Mateus, o filho do homem ele vai ter que padecer. Mas ao 3º dia, o filho do homem ele vai visitar cada um de vocês. Aleluia. Ele vai estar perto de vocês, aos seus lados. Ou seja, o filho do homem vai morrer, mas eu vou deixar o Consolador sobre as suas vidas. Sobre as suas vidas. Quando o Senhor ele entra dentro da casa do discípulo, onde estava todo mundo desesperado, não podia sair do templo, porque se sai, ia morrer. Imagina que os discípulos pensando: será que Paulo ele ressuscitou? Será que Saulo voltou de novo à terra? Porque há muitas pessoas que falavam que acreditavam no Senhor, já não dava nenhuma significativa para o Senhor mais. A intenção é: se pregar sobre o Senhor Jesus, eu vou matar. Se expressar algum amor ao Senhor, eu vou matar. Mas 3 anos e meio o Senhor mostrando para aqueles discípulos cura, libertação, ressurreição. E uma das coisas mais interessantes para aqueles discípulos é amar o seu próximo como a ti mesmo. Glória. O Senhor ele faz tudo aquilo para os seus discípulos ver, mas antes dele padecer, ele vai demonstrar, sabe o que? O amor que ele tinha com cada um na face dessa terra. Eu vou passar sobre a casa de Jairo, vou curar a sua filha. Aquela mulher vai tocar em mim, ela vai ser curada. Eu vou ressuscitar Lázaro. O Senhor demonstrando para aqueles discípulos, meu irmão, qual era o Deus ao qual ele servia. Mas falavam com aqueles discípulos, creio eu: você serve um Deus do amor. Você serve um Deus ao qual vai te amar até o último dia. Você serve um Deus ao qual ele jamais vai te deixar só. Jamais. Quando o Senhor ele entra dentro da casa do discípulo, irmão, o amor que ele demonstrava para cada um daqueles discípulos era tão grande que dentro da casa dos discípulos não havia 12, havia 11. Todos estavam ali dentro, de menos Tomé. Tomé ele era um homem que ele era desacreditado sobre o Senhor, só acreditava vendo. Mas para mim, na minha concepção dentro da palavra, era o homem mais corajoso que tinha entre eles. Por quê? Ele nunca indagava os seus discípulos, ele sempre vinha no Senhor. Senhor, se é verdade eu quero ver. Ele não falava: olha Pedro, se o Senhor perder, me mostra, não. Ele chegava diante do Senhor. E o Senhor vai demonstrar um amor tão grande sobre a vida daqueles discípulos, que quando ele entra dentro daquele cenáculo, dentro daquela casa está com as portas tudo fechadas, mas uma vez ele vai provar para aqueles discípulos que ele é a chave, ele é a porta. Ele vai mostrar para aquele discípulo que sobre ele, meu irmão, ninguém pode. Ele entra sobre aquele lugar, atravessando aquelas paredes, quebrando? Não. É como se ele estivesse desfigurando sobre aquele outro lado. Jesus ele vai entrar em espírito? Não. Ele vai chegar para aquele discípulo, todo mundo vai ver suas mãos furadas, o seu lado furado, os seus pés machucados, meu irmão. A cruz ainda que ele veio sobre a sua cabeça, mas ele vai demonstrar: eu aqui, eu avisei para cada um de vocês, permaneça sobre o seu lugar. Aleluia. Permaneça. Mas ainda faltava um. Quem?
credo. Um credo não estava dentro da casa. Mas o Senhor vai demonstrar um amor tão grande que quando os discípulos começam a pregar, creio eu, até lá dentro do cenário, a palavra do Senhor vai nos mostrar assim, meu irmão, que 8 dias passa. 8 dias. Quando Tomé chega dentro daquela casa, aqueles discípulos falam assim: Jesus, ele esteve aqui de novo, Tomé. O Senhor ele voltou aqui dentro da casa. Tomé olha assim e fala: só acredito vendo. Só acredito vendo. Se ele veio aqui mesmo, ele não se apresentou para mim. Creio eu que Tomé poderia ter falado assim: ele é um mentiroso. Só aparece para fulano, para ciclano, para Bertano, mas para mim não. Mas o Senhor, meu irmão, ele jamais vai deixar os seus enganados, jamais. Creio eu que o Senhor esperou, meu irmão, todo está reunido. E volta de novo dentro daquela casa, meu irmão. E da mesma forma, não pela porta e nem pela janela, vai como se fosse transfigurado do outro lado. Tudo fechado. Ele entra em espírito, mas se coloca para Tomé em carne, para Tomé. Tomé, toca, Tomé, sobre as minhas feridas, Tomé. Tomé, toca aqui do meu lado direito. Toca aqui, Tomé. Tomé, eu jamais esqueci de ti. Jamais. Você sabe o que o Senhor estava fazendo naquele momento, meu irmão? Falando com aquele discípulo: nunca deixe as coisas do mundo se abalar sobre a sua vida. Nunca deixe o seu próximo se abalar sobre a sua vida. A sua incredulidade ela vem cair por terra. A sua fé ela vem andar cada dia sobre os céus. Enquanto vocês estiverem se acarretando diante de mim, jamais vocês serão enganados. Jamais. Você sabe o que tinha dentro daquela casa? Às vezes pessoas depressivas. Às vezes ele tinha pessoas ali, meu irmão, de tanto o Senhor falar que o filho do homem ele tinha que padecer. E nada às vezes para ele estava acontecendo. Às vezes tinha pessoas que já estavam na depressão. Tudo acontece com o meu irmão que está da direita e da esquerda. Mas comigo não acontece. O ensinamento do Senhor foi amar a Deus sobre todas as coisas. E amar os seus próximos como a ti mesmo. Ama o Senhor sobre todas as coisas. Buscai primeiro o reino do céu e a tua justiça, até mais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, para a presença do Senhor entrar sobre a sua casa, meu irmão. A incredulidade ela tem que cair por terra. Para o Senhor entrar sobre a sua casa, meu irmão, a sua fé ela não tem que estar abalada. Para o Senhor entrar sobre a sua casa, meu irmão, seus pés têm que estar firmes sobre a rocha. Quando o Senhor fala com Pedro, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Ele está querendo dizer assim: Pedro, enquanto você estiver na minha presença, Pedro, enquanto a sua raiz ela estiver enraizada, Pedro, sobre mim, Pedro, pode bater o vento que for, Pedro, pode vir a tempestade que for, Pedro, a sua casa ela jamais será abalada. Amém. Jamais. Pedro, eu te fiz a promessa, e a minha promessa para você é que eu te darei a chave do reino do céu. Aleluia. Você sabe qual é a chave do reino do céu, meu? É permanecer dentro da presença do Senhor, é na palavra. Você quer entrar no reino do céu? Você quer que o Senhor ele entre dentro da sua casa, e dentro da sua casa ele acarrega todos que estão ali dentro para poder subir para o reino do céu? Você tem que estar dentro da palavra. E a palavra do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas. Pastor, a minha vida anda tão difícil que eu não sei nem mais o que eu faço. A minha vontade é de suicidar. Pastor, você não sabe o que se passa dentro do meu lar. A dificuldade que eu tenho para poder colocar o arroz e o feijão dentro da minha casa. Mas o Senhor te fez uma promessa, Ele jamais te deixaria. Jamais. Jamais. Enquanto, meu irmão, a gente acha que a gente não estamos na presença do Senhor e os nossos pés está, ou seja, a nossa raiz está enraizada na rocha,
ele se torna provisão para você dentro da sua própria casa. Glória. Mas a intenção do Senhor é entrar dentro da sua casa e quebrar sobre a sua vida toda a depressão. Há quantos cristãos que estão depressivos? Há quantos homens, há quantas mulheres, meu irmão, que estão com o seu espiritual abalado, com o seu sentimental abalado? Há quantos homens e quantas mulheres, meu irmão, que às vezes tem um propósito de Deus sobre a sua vida, mas não anda no propósito, porque as coisas só vão afunilando, só vai estreitando sobre a sua vida. Mas a palavra do Senhor vai nos relatar que Ele venceu o mundo. Ele olha que eu e você também venceremos. Glória, sabe como? Dentro da palavra. Quando ele entra dentro da casa dos discípulos, ele vai falar com os discípulos assim: enquanto vocês estiverem sobre a minha presença, enquanto a incredulidade ela cair por terra, enquanto você passar a ser fiel a mim, enquanto você não deixar as coisas do mundo te atentar e te tomar minha presença, enquanto você estiver segurando sobre as minhas mãos, eu serei um refúgio e uma fortaleza sobre a sua vida. Aleluia! Mas quantos homens e quantas mulheres, meu irmão, que entram dentro da casa do Senhor? Hoje eu falei com o Senhor: Senhor, não deixa ser apenas um culto, não deixa as pessoas entrar por essas portas com o pensamento que é apenas mais um culto, mas que as pessoas venham sair totalmente transformadas de lá de dentro. Aleluia! Com um pensamento totalmente diferente. Jesus, ele esteve na minha casa. Jesus, ele se faz presente. Aleluia! E o Senhor Jesus, ele permaneça sobre a minha vida. Aleluia! As pessoas não venham sair da mesma forma que entrou. Senhor, eu tive uma perda. Você perdeu? A Bíblia vai nos mostrar assim que para Deus ele trazer para o seu povo a crença sobre eles, ele teve que ressuscitar Lázaro, 4 dias morto. Então, para você que acha que as coisas já acabou, que já perdeu, já não tem mais jeito, o Senhor nessa noite ele quer demonstrar, como demonstrou também para Tomé. Eu quero ressuscitar o seu sonho, Tomé. Glória, Tomé, eu quero trazer sobre a sua vida, Tomé, aquela fé que você tem dentro do seu coração, mas você não demonstra. Eu quero trazer sobre a sua vida, Tomé, algo sobrenatural. Tomé, toca na sua vida, toca. A Bíblia nos mostra, meu irmão, que o Senhor ele falou com o Tomé e com aqueles 11 que estavam ali dentro: sobre o meu sangue que foi derramado, hoje você se torna livre. Aleluia! Sobre aquela cruz ao qual eu estava, sobre ela, você será salvo. Aleluia! Sobre aquela atitude que eu tive, hoje eu posso falar com vocês a chave que eu falei com Pedro que eu ia trazer para Pedro, para poder entrar no reino do céu. Hoje eu me faço presente sobre vocês. Aleluia! Se coloca sobre a rocha, meu irmão. Se coloca. Há quantas pessoas que entram aqui dentro, meu irmão, o pensamento fica lá fora. Eu falo com você, meu irmão, que eu entrei aqui para dentro hoje, e realmente isso não é mentira. Eu falava com o Senhor assim: Senhor, vai de conta da minha mãe. Senhor, vai de conta da minha mãe. Você sabe que você tem uma pessoa dentro da sua casa que não te dá ouvido? Você sabe? Prefere beber e anda desacreditado sobre a sua própria vida. Prefere morrer. Isso é um vício, velho. Isso aí, sabe o que é? Uma coisa que está se acarretando sobre a sua vida tem anos. Você sabe como é que vai ser quebrado o dia que verdadeiramente ela voltar para Jesus Cristo? Voltar. Aí você fala assim: mas ela já foi crente? Ela fala que ela conhecia a palavra. Aí há muitos aqui dentro, meu irmão, que anda desviado e dentro da palavra.
da presença do Senhor. Que anda, meu irmão, com um pensamento inativo, um pensamento turbo, um pensamento onde o pé está cá e o outro está cá, anda sobre o muro. Meu Deus, você sabe o que é você ter uns parentes, meu irmão, que não acreditam em Deus? Você sabe o que é isso? E às vezes você tem que lutar, relutar, para poder trazer a existência de Deus sobre aquele lugar. Você sabe o que é isso? E às vezes tem um crente, meu irmão, que está vindo da casa do Senhor, que quer perder sua própria vida, quer olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, não vale mais nada aquilo que o Senhor fez, essa obra-prima que o Senhor construiu. Aqueles discípulos também criou que eles tinham sobre a sua vida aquele mesmo pensamento, porque Judas fez isso. Pedro ele tentou também fazer, mas ele voltou atrás, se arrependeu. E a promessa do Senhor era para Pedro: Pedro, se você permanecer na rocha, Pedro, essa rocha que vai ser edificada na minha igreja, Pedro, eu irei te dar a chave do reino do céu. Aleluia. Eu tenho uma mãe, meu irmão, que ela é viciada no álcool. Dentro do coração do filho, ninguém sabe o que passa. Mas o Senhor ainda falou comigo: não desiste. Glória a Deus. Aleluia. Deus, você sabe o que eu creio, meu irmão? Que Deus ele não entrou só dentro da minha casa. Aleluia, Jesus. Mas entrou dentro daquele lote. Amém, Jesus. Glória a Deus. É um lote onde todo mundo fala assim: amaldiçoado. Não, amaldiçoado não é um lote. É as pessoas, a própria pessoa que joga maldição sobre o lote. Às vezes a gente anda com a vida totalmente, irmão, inadequada, sem saber o que acontece. Mas sabe o que passa sobre a nossa vida? É nós mesmos jogando maldição que nós temos. Não acredito em Deus. Eu estou na presença do Senhor, mas não acredito. O Senhor ele vai me dar, mas o que Ele vai me dar vai ser difícil para poder tratar sobre o que o Senhor tem colocado sobre minha mão. Não consigo. Mas o Senhor fala assim: eu jamais me arredarei o pé de vós. Jamais. Aleluia! Jamais. A minha mãe, meu irmão, ela sofreu e sofre até hoje. Apanhava com meu pai. O que mais carrega, eu acho, dentro do coração dela é o sofrimento, às vezes, do meu próprio pai. E o meu pai, às vezes, ele acha que ele é um tal. Acho que é o bambambam. Mas não, meu. Ele é apenas um projeto ao qual que pode ser falido, mas para Deus ele não se torna falido. Ele se torna. Você sabe o que eu quero dizer para vocês, meu irmão? Enquanto nós estivermos dentro da casa do Senhor, permanecer os nossos pés diante da presença do Senhor, firmado na rocha, como o Senhor falou, jamais o Senhor vai estar bonito dentro da sua casa. Jamais. E a promessa dele é: no último dia, Ele vai te dar a chave para você entrar no reino do céu. Aleluia! A chave é essa. A chave, meu irmão, olha, da mansão celestial. Olha, aonde não vai ser qualquer um que vai entrar, não. Não é qualquer um, não. Conserta a nossa vida, conserta a sua vida, meu irmão. Conserta. Para o Senhor ele está dentro da sua casa, tem que estar sobre a rocha. Sobre a rocha. Eu tenho certeza, se eu fazer uma pergunta: quem aqui conhece as curas que o Senhor ele traduz sobre a palavra dele? Eu tenho certeza que muitos vai levantar, até as crianças levantam a mão. A pergunta que eu fiz para minha esposa: quem quer servir a Deus? Quem quer carregar uma chave e falar que nós servimos a Deus? Que chave é essa? Essa chave, ela se chama Jesus Cristo. Glória! Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nada vai cair do céu, mas enquanto nós estivermos com a nossa raiz sobre a rocha, pode vir tempestade do céu, pode vir terremoto sobre a face dessa terra, mas nada vai abalar a sua fé. Glória! Nada. Mas enquanto eu estiver firmado em Cristo,
E foi por Ele, meu irmão. É por Ele que hoje nós estamos aqui. É por Ele, meu irmão, que até hoje nós não desistimos de entrar sobre a sua própria casa. Você sabe por quê? Se não fosse Ele, o que seria de nós? O que seria de nós? Coloca sobre os seus pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.